falamos de milho aqui no Agricultura BR. Eu estava falando durante essa edição que uma boa parte da segunda safra brasileira será semeada fora da janela ideal. E aí todos os estados, que fazem cultivo têm essa situação. Os cenários são mais preocupantes no Mato Grosso do Sul, no Paraná e em São Paulo. São estados que normalmente têm geadas e isso pode prejudicar a produção. Sobre este assunto e por que a safra de milho vai ganhar cada vez mais importância, eu conversei com o Rodrigo Nuremberg, ele que é o diretor de milho para todo o Brasil da Bayer, e você confere a entrevista agora no Agricultura BR. Rodrigo, o produtor de milho no centro-sul do Brasil, ele está vendo a sua área de cultivo saindo da área do momento ideal de plantio, saiu dessa janela, ele vai ter a maior parte da sua lavoura cultivada neste cenário. Ele tem riscos de geada, principalmente no Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo também, e ele já fez aquisição de insumos. Como que ele pode trabalhar agora para reduzir os riscos num caso de uma questão climática como essa? Sem dúvida, acho que a gente está passando por uma situação de plantio de safrinha um pouco atípica, principalmente comparado com os últimos 2 anos, em todo o Brasil. Acho que o ciclo da soja aumentou, isso trouxe automaticamente a janela de plantio de safrinha mais para frente, E na região centro-sul não é diferente, só que na região centro-sul existe a adição do excesso de chuvas, a extensão do ciclo da soja que trouxe ainda mais complexidade. Uma parte da área plantada de milho safrinha vai ficar de fato fora da janela ideal e é sempre importante que o agricultor olhe de fato o que ele pode fazer para poder minimizar os riscos, seja por geada ou seja por falta de chuva em algumas regiões onde a chuva corta um pouco mais cedo. Então as nossas recomendações são prioritariamente trabalhar com população de plantas ajustadas, Então a gente tem uma recomendação para cada híbrido a depender da janela de plantio. Então é importante que cada agricultor que comprou as nossas sementes olhe para isso, adapte a sua população para a época de fato que ele tá plantando. Infelizmente, em relação ao clima, nós não conseguimos prever de maneira precisa o que vem pela frente, se vem realmente um frio que possa impactar esse plantio, ou se a chuva vai realmente cortar no momento histórico, ou se vai estender um pouco mais ou não. Então é cedo para ainda medir prováveis impactos em relação à produtividade, mas acho que nesse momento de plantio é super crucial adaptar a realidade. Então garantir que você vai ter uma população mais ajustada, mas também fazer todos os manejos corretos de plantas daninhas, de cigarrinha, o manejo, o trato cultural inicial da cultura para que ela se estabeleça bem e a gente consiga acompanhar ao longo do ciclo para entender o que vem pela frente. Olha só, lá no Canal do Boi, já faz alguns anos, uns 6 anos pelo menos, que nós não utilizamos o termo safrinha para se referir à segunda safra, por entender que essa segunda safra ela já estava na questão de volume tão expressiva quanto a primeira e principalmente sobre a sua representação, não só em relação ao milho, mas também o impacto em outras cadeias, como as de integração e também da pecuária bovina de corte. Com o peso que o milho está tendo hoje, principalmente exportação para a China, volumes que estão sendo exportados, um mercado muito demandado internamente, qual que é o tamanho que podemos chegar com essa segunda safra? Olha, e é um bom ponto, a gente também acaba ainda, como trabalha no negócio de milho há muito tempo, a gente ainda usa o termo de safrinha, mas de fato é um safrão, A safra de inverno, o milho segunda safra, realmente ele é muito representativo. A gente acredita que quando a gente olha o mercado de milho consolidado, verão mais safrinha, ele deve continuar crescendo no Brasil, justamente porque o milho hoje é uma cultura primária definitivamente, Há algum tempo atrás na safrinha era uma cultura mais de composição, hoje é uma cultura que entrega sim rentabilidade, entrega muita rentabilidade para o agricultor nas diversas regiões do Brasil. E o cenário econômico, o macroeconômico agora, o Brasil está se destacando muito, porque nós já somos o segundo maior exportador de milho do mundo, Já encostando nos Estados Unidos. Esse cenário da China passando a comprar milho do Brasil é uma vantagem competitiva para nós também. E a gente acredita que a segunda safra deve continuar crescendo em ritmos bastante acelerados. Para o verão é diferente, O verão tem a competição por área com soja, trigo em algumas regiões, então a gente enxerga a área de verão um pouco mais estável, mas a safrinha deve continuar crescendo e contribuindo muito para que a gente possa superar aí os 25 milhões de hectares, chegar a 30 milhões de hectares, talvez ainda dentro dessa década. Essas são as estimativas, é isso que o mercado realmente tem falado e acredita. E o Brasil, como
liderando esse processo, né? Então a gente vai se tornar cada vez mais relevante no mercado internacional de exportação. As produtividades médias no Brasil têm evoluído muito, né, pela adoção de tecnologia, pelo nível de investimento que os agricultores têm feito para a cultura, né, em adubação, em sementes de maior tecnologia, as novas biotecnologias chegando, novos híbridos com maior potencial produtivo. Então a gente acredita muito nisso. É muito interessante ver áreas de safrinha, né, o campeão de produtividade de milho segunda safra esse ano no Brasil superou as 220 sacas por hectare, né? Coisa que a gente recentemente via mais nas áreas de verão. Então tem potencial e o agricultor está investindo nesse potencial para realmente tornar o Brasil ainda mais referência em milho, né? E a segunda safra, sem dúvida, é a grande safra brasileira.